Queria a claquete, eu não disse. Vocês agora com a mania de manhã, isso sincroniza tudo. De mim não preciso nada, não é? Não, tu podes ir, eu posso falar para Não, é só não preciso nada que eu falo, era só isso que eu estava a dizer. Olá, Alexandre. Muito obrigado por nos receberem aqui na ANGE. Nós vamos ter aqui um momento em que vamos conversar um bocadinho sobre a história da ANGE, também um bocadinho perceber como é que um jovem empresário decide avançar para a presidência da ANGE. Teremos depois um momento a seguir em que teremos a oportunidade de conversar com alguns dos vossos colaboradores, com alguns dos projetos que foram aqui desenvolvidos. Mas, mais uma vez, eu queria reforçar este agradecimento por receberem aqui o Skill Up Porto, por receberem aqui esta nossa iniciativa, por partilharem connosco a visão do trabalho que têm vindo a desenvolver. E era muito por aí que eu gostava de começar, é perceber um pouco o que é que leva um empresário, não é, a avançar para liderar uma associação histórica como a ANGE. Vocês começaram logo pré-pandemia, não faziam a mínima ideia do que é que ia acontecer, não é? Portanto, esta também é uma pergunta recorrente que vos coloco, mas fico um pouco curioso como é que, por um lado, decidem avançar e depois tem logo este mega desafio que é gerir uma infraestrutura como esta em plena pandemia, não é? Paulo, bom dia, obrigado. E é sempre um gosto receber-vos aqui na ANGE e obrigado por este desafio que nos lançaram. A ANGE faz 35 anos este ano e, portanto, acho que é isto, é esta história que a ANGE tem e esta marca nos jovens empresários. A ANGE foi criada com o objetivo de apoiar e de ajudar os jovens empresários a desenvolver modelos de negócios sustentáveis e eu acho que isso foi o grande desafio que me levou, a mim e à minha equipa de direção, a aceitarmos este projeto de liderarmos a associação. Falavas e bem que tomamos posse 15 dias antes, uma semana, 15 dias antes da pandemia, o que levou a alguns ajustes. Nós sempre tivemos desde o início a estratégia para este mandato de no fundo, reposicionar a ANGE no apoio aos jovens empresários. Era muito a nossa ideia apoiar o empreendedorismo de base não tecnológica e, portanto, apoiar esses empresários. Nós sentíamos desde o início que o empreendedorismo tecnológico, com várias associações que estão a desenvolver o apoio às startups tecnológicas, está muito bem equacionado e muito bem trabalhado em Portugal e, portanto, sentíamos que havia aqui um espaço para o empreendedorismo não tecnológico. O que nos deu aqui uma nova oportunidade na pandemia foi a aceleração da transição digital e, portanto, acho que essa foi, não sei se a pandemia se pode falar em oportunidades, mas seguramente algumas coisas vieram e, portanto, ajustamos um bocado o modelo e, portanto, passamos a apostar na transição digital, estamos com alguns projetos nessa área, nomeadamente com o município do Porto. É verdade que os empresários foram bastante resilientes, rapidamente perceberam que a questão da presença digital era fundamental, porque se não podiam ter o cliente a vir junto deles, teriam que chegar ao cliente de outra maneira e, portanto, isso foi a grande aceleração, eu vou dizer orgânica, que a pandemia trouxe. Os empresários automaticamente tiveram que ajustar e nós também preparamos os nossos programas para apoiar. Nós estamos com o projeto Reinventa com a Câmara do Porto, 120 empresas estamos a apoiar. Temos já mais municípios fechados e o nosso objetivo até ao final do mandato é chegarmos a 30 municípios e 3.000 empresas. Mais uma vez, os números ainda são duros. Praticamente 50% das empresas portuguesas não têm sequer presença na internet. E se formos então à parte da presença que as empresas portuguesas têm, muitas vezes a presença é um site que não é atualizado durante o ano. Praticamente põem um conteúdo quando criam um site e depois não atualizam. Portanto, há aqui um trabalho ainda grande a fazer. O PRR tem uma boa parte de fundo para apoiar a transição digital. É uma oportunidade única para a economia portuguesa e nós também, enquanto associações, teremos um papel de prepararmos estes empresários para estarem com o plano de negócios, com tudo o que é necessário para concorrerem a esses... Eu também gostava de reforçar essa mensagem. Vocês, enquanto associação, têm muito esse papel, não é? De catalisador daquilo que possa ser agora um processo de aceleração, mas consistente, não é? De criação de sustentabilidade dos próprios negócios e apoiando os empresários na implementação, na utilização destes instrumentos, que todos reconhecemos que são, de facto, instrumentos com enorme potencial, certo, mas se não houver um apoio na sua utilização, corremos o risco depois de haver aqui muita ineficiência e muito desperdício, não é? Eu acho que temos dois papéis neste momento. Um, preparar bem os empresários, para quando o PRR estiver, rapidamente eles conseguirem aceder aos fundos. E dois, sermos uma associação que vai capacitar também esses jovens empresários, como estamos a fazer com a Câmara do Porto e como vamos fazer com mais municípios. Eu queria já pegar nesse exemplo que estão a desenvolver connosco, com o município, mas antes gostava só de pegar numa questão um pouco mais prática, que tem a ver com esta dimensão que vocês têm. Vocês têm mais de 5.000 associados, não é? Que terão, de certeza, uma grande diversidade do ponto de vista de perfil económico, de perfil tecnológico, de perfil de gestão. E como é que vocês conseguem encontrar aqui uma infraestrutura que dê suporte a esta imensidão de associados que têm, que de facto é um ativo importantíssimo, não é? A ANGE é sediada no Porto, mas é uma associação de âmbito nacional. Nós temos delegação em Faro, delegação em Évora, em Coimbra
em Oeiras, portanto faz ali Vale do Tejo, e portanto isso é uma dos pontos que nos permite chegar a todo o território. Esta rede, criando uma rede, não é? Nós tínhamos o objetivo e continuamos a ter, estar nas ilhas, estar presente. Vamos ver se o conseguimos fazer. Acho que é muito importante também o conseguimos fazer. No fundo, é importante referir que a ANGE é uma associação de pessoas e não de empresas, de empresários. E, portanto, logo aí traz esta dinâmica. Um empresário pode ser, um associado nosso pode ser ao mesmo tempo empresário da restauração, ou empresário da saúde, ou empresário da indústria têxtil. Portanto, coloca aqui uma enorme exigência do ponto de vista da infraestrutura que vocês têm que montar e esta presença no território. A ANGE nasceu no Porto, cresce a partir do Porto. Isso é um grande desafio para vocês. Já explicaste em certa medida que a rede que montam permite com que se torne mais fácil essa presença territorial, não é? Mas ao mesmo tempo é possível criar aqui, como este exemplo que estão a falar, estão agora a desenvolver com o município do Porto, depois expandir para a região e da região para um panorama mais nacional? É sempre um desafio, existe algum centralismo, isso acontece e, portanto, está perfeitamente visível. Agora, também às vezes os desafios criam oportunidades. E repare, nós aqui no Porto o que temos é a indústria. Por isso é que nós, na nossa estratégia da ANGE, referimos que nós queremos estar no setor não tecnológico. Eu vou dizer indústria têxtil porque é uma indústria que nós conhecemos melhor, fruto de Portugal Fashion. Nós aqui no raio de 100 km temos 98 ou 99% da indústria têxtil portuguesa. E se formos ao calçado, é exatamente igual. E noutro tipo de indústria, seguramente que isto acontece. E, portanto, nós sentimos que isto foi a grande oportunidade da ANGE. E depois, automaticamente, com o know-how adquirido e com o track record que vamos construindo, esse será o nosso melhor cartão de visita para o país inteiro. Claro. Refere esta visão de, em certa medida, não esquecer as empresas menos tecnológicas, não é? O que é verdade é que a tecnologia estará sempre presente enquanto instrumento que vocês selecionam para que estes próprios negócios ditos menos tecnológicos, não é? Mais tradicionais, também possam crescer. Neste caso, usando a tecnologia como um enabler para o seu desenvolvimento, não é? Paulo, acho que é exatamente isso que acabaste de dizer. Quando eu digo tecnologia nos não tecnológicos, é deixar um bocado a questão das empresas tecnológicas de base, das startups tecnológicas de base. E, portanto, todas as outras nós queremos exatamente inserir tecnologia, ajudá-los, capacitá-los. Nós não vamos inserir, nós vamos capacitar os empresários para que possam inserir tecnologia, para que se possam digitalizar e para que possam ser mais competitivos no mercado. Eu acho que isto é fundamental. Acho que isto é aqui uma oportunidade grande. Nós temos claramente em Portugal um problema de competitividade, acho que isso que está presente. Acho que esta transição digital pode ser importante. Nós temos um problema, na minha opinião, também de salários que prejudica a competitividade. Eu acho que toda esta operação os empresários podem vê-la com a otimização digital que vão ter e, portanto, se essas empresas se perceberem que com os parceiros tecnológicos têm claramente uma mais-valia, eu acho que todos vamos ficar a ganhar. E cabe, de facto, aqui, depois, à Scale-up Porto, à ANGE, perceber de que maneira é que conseguem fazer esta harmonia e juntar todos estes players tecnológicos e não tecnológicos para que, no fundo, o mercado cresça e as empresas sejam mais competitivas. Olá Cacilda, olá Martim, meu nome é Mónica, estamos aqui numa conversa que se pretende ser muito informal sobre uma entidade que conhecemos todos muito bem, que é a ANGE, Associação Nacional de Jovens Empresários. Eu dentro da ANGE já estou aqui um bocadinho focada numa área setorial que é o Portugal Fashion, ainda assim este é o meu primeiro estágio, o meu primeiro emprego, no fundo, da minha vida profissional. O Martim, CEO da Aveleda e ex-presidente da Assembleia Geral da ANGE, e a Cacilda, que está na ANGE também há longa data comigo, e sem mim, já antes de mim, que já tem passado aqui por várias funções, atualmente está como coordenadora de toda a área de infraestruturas da ANGE, portanto, uma das senhoras desta casa. A Cacilda é, para mim, e acho que para muitos empreendedores, é uma das caras da ANGE e uma das pessoas que melhor representa o espírito da ANGE, que é uma coisa que existe e que não se explica muito bem, Cacilda. Eu não sei se pode ser um bom desafio para começarmos. O que é isto do espírito da ANGE? É um espírito que existe, não é? Eu acho que quem nos vê de fora também sente isso, sente que há aqui um espírito especial e muitas vezes também participa nele. E também existe externamente. A ANGE acaba por ter uma influência muito grande nas áreas onde se desenvolve. Cria imensas parcerias, trabalha muito com parceiros aos vários níveis, somos muito solicitados para que também participemos em eventos externos.
Temos os associados e não só, mas pessoas que acabam de participar nas nossas iniciativas e que depois nós sentimos isso quando falamos com alguém ou quando conhecemos alguém novo, que é de conhecer a Ange, de ter sempre uma experiência. Já fez qualquer coisa connosco, não é? Alguns... Já fez alguma coisa, ou conhece alguém, ou foi fundador, ou já participou em alguma iniciativa, ou quer saber mais pela Ange porque é empresário, ou quer lançar um novo negócio. Portanto, temos sempre esta ligação com o exterior também e sentimos, de uma forma geral, uma boa energia quando se fala da Ange. Muito bem. Martim, foi essa boa energia que fez com que a Ange aparecesse no seu percurso? Porque eu acho que há uma coisa muito engraçada na Ange, que é, realmente é uma plataforma de networking, onde se encontram pessoas que ainda estão com uma ideia de negócio, querem criar alguma coisa e vêm aos nossos eventos, ou então empresários e pessoas ligadas a grupos empresariais e familiares, negócios tradicionais com marcas sustentadas, mas que também vêm a Ange. E, portanto, qual é esta magia, o porquê desta entidade? Sim, acho que o facto de a Ange ser tão conhecida ajuda. De facto, estava aqui a vir para aqui a relembrar-me do meu percurso e, de facto, para mim, a primeira cara da Ange foi mesmo a Cacilda, que está aqui ao lado. Foi um dia bati à porta e estava com curiosidade de ser sócio e quis pedir informações e então apresentaram-me aqui a Cacilda e, portanto, foi mesmo literalmente a primeira cara que conheci. E depois fiz-me sócio. Na altura, o meu primeiro interesse até teve a ver com conhecer alguns empreendedores candidatos a financiamento e, portanto, na altura pensei em investir um bocadinho e a Ange tinha estes eventos de matchmaking, vai lá, entre empreendedores e investidores e, portanto, foi por aí que tive a ideia de me fazer sócio e ir conhecendo um bocadinho e, portanto, isso também permitiu um bocadinho conhecer um bocadinho melhor como é que era isto do empreendedorismo em Portugal, não tinha tanto conhecimento prático dessa realidade. Enfim, no meio disto tudo acabei até por investir num dos projetos que conheci, que achei interessante, mas isto depois também me permitiu estar conhecer um bocadinho melhor o ecossistema da Ange. Depois, mais tarde, quando fui convidado a fazer parte dos órgãos sociais, acho que também permitiu aprofundar mais e conhecer mais pessoas e ter um conhecimento maior do que era a Ange, porque até lá tinha um conhecimento um bocadinho mais de fora. Isso foi em que ano, Martim? Ora, eu fiz parte dos órgãos sociais, eu penso 17 a 20, penso eu, portanto, há ter sido 2016 ou 2017, por aí. Muito bem. Sim, mas a Cacilda realmente, na área do associativismo, até me lembro que tens um episódio muito engraçado sobre o teu primeiro dia como responsável dessa área. Da área do associativismo, não é? Precisamente neste matching, não é? Nesta questão do networking. Do networking, exato. Eu lembro-me perfeitamente da reunião que tivemos. Agora estava aqui a recordar, lembro-me perfeitamente. E pronto, no primeiro dia eu fui responsável do gabinete do associado durante alguns anos. E no primeiro dia que aceitei este desafio, o meu diretor, na altura, disse-me que ia haver um informal business drink no clube inglês. Eu nunca tinha ido a nenhum evento de networking, ainda era muito jovem, eu estou um bocadinho como a Mónica, estou aqui, primeiro estágio, primeiro emprego, portanto já estou aqui há alguns anos, já tive várias funções e portanto já estava na Ange há alguns anos, mas nunca tinha ido a nenhum evento de networking. E então basicamente, ele diz-me, se quiser pode não ir, mas pronto, era importante que fosse. E eu fui um bocadinho a medo, sem saber muito bem para o que queria, mas realmente quando cheguei lá percebi que nunca me senti sozinha. De facto, quando cheguei lá, toda a gente conhecia a Ange, por aquilo que já falamos anteriormente, ou já conhecia, ou já tinha estado cá, ou até queria informações e perguntava o que é que vocês têm agora em termos de apoios aos jovens empresários, que apoios é que existem? Ou seja, foi realmente um desbloqueador de conversa e eu senti que realmente, eu acho que tive nesse momento também a percepção da notoriedade que a Ange tem fora de portas. Portanto, isso é bastante... E que advém também, se calhar, do quão revolucionária foi a Ange no momento da sua criação. Eu lembro-me, a propósito de fazermos aqui uma pesquisa de conteúdos por aniversários, etc., encontrei um flyer que dizia assim, despeça-se já e crie o seu negócio.
Bem, isto é uma mentalidade realmente, e isto faz-me lembrar um discurso que o Marcelo Rebelo de Sousa teve numa das nossas galas de entrega do Prémio de Jovem Empreendedor, e eu sei, Cacilda, que tu sabes a frase melhor do que eu. Foi nos 30 anos da ANGE, ele veio... Foi nos 30? Foi em 2016, no aniversário dos 30 anos, em que, na gala do Prémio Jovem Empreendedor, em que ele começa o discurso dizendo que quando nasce a ANGE, nasce uma mentalidade completamente nova. E isto estávamos a falar de 86, a ANGE teve realmente um impacto muito grande em termos de inovação, de trazer novidades. Trazer as pessoas para a área do empreendedorismo. Para trazer as pessoas para a área do empreendedorismo. Palavra até que foi a ANGE que trouxe para o dia-a-dia. Para o dia-a-dia e, portanto, que lançou. Martim, assim como empresário, como também ex-dirigente, o que é que acha que foi a intervenção da ANGE nesta mudança de mentalidade? Os principais marcos, os principais, no fundo, feitos da ANGE neste processo? Eu acho que é interessante porque hoje olhamos para trás e algumas coisas que hoje são óbvias, que na altura não são, não é? Não consigo ter essa memória histórica, ir tão atrás Claro. que eu estou 86, mas quase, mas tenho de facto uma ideia que na altura o empreendedorismo não era uma palavra corrente como é usada hoje e muito menos a substância por trás do empreendedorismo não era a mesma, não existia esta cultura. Também tenho uma ideia olhando para trás e das coisas que achei graça aqui na ANGE foi também conhecer não só os anjos, mas os arcanjos, acho uma palavra muito gira para os antigos anjos, não é? Que ainda se reúnem e, portanto, mantém um bocadinho este networking. Sim, porque isto de ser jovem empresário só até aos 40 sempre foi uma limitação e cada vez mais se pensa que não faz sentido, não é? Exatamente, pelo menos a gente quer se sentir pelo menos parte do ecossistema de uma forma ou de outra, como anjo ou arcanjo, E achei muito interessante esse encontro, porque dá para perceber um bocadinho o que era o tecido empresarial português há uns anos atrás e o que é hoje e a forma como ele evoluiu, de facto é muito diferente quando andamos para trás. Acho que o tecido empresarial era muito focado em poucos setores, no têxtil, na construção, mais alguns, mas é muito diferente daquilo que é hoje. E eu acho que a ANGE fez muito parte dessa revolução. Trouxe temas que hoje são óbvios, mas na altura não eram, que eram revolucionários, não é? Que orientou de alguma forma também o empreendedorismo para algo mais diversificado e para mais setores de atividade. Enfim, as tecnologias são sempre os mais evidentes, ou a moda, que estão mais conhecidos, mas acho que muito mais que isso, e as pessoas que conheci aqui, para mim, foram prova disso. Conheci aqui pessoas de setores completamente variados e não apenas focados em poucos setores, como era, se calhar, se fôssemos há muitos anos atrás. E, portanto, eu acho que a ANGE não só acompanhou esta mudança, que eu acho que foi muito grande daquilo que é o tecido empresarial português, mas acho que fez parte dele, e, portanto, foi uma locomotiva e não uma carruagem neste percurso. E nesta locomotiva, os eventos sempre foram uma âncora, não é? Daquilo que é a ação e da interação. E, Cacilda, tu estiveste ligada a tantos eventos, o que é que tu destacas aqui como os eventos assim, principais da ANGE? Destaco todos os eventos que estão na área do empreendedorismo, que surgiram quando surgiu a Academia dos Empreendedores, que é a Gala do Prémio Jovem Empreendedores, a Feira do Empreendedor, o concurso de ideias, os roadshows de escolas que fazem a ligação junto das universidades, desde tenra idade, não é? Portanto, desde os miúdos até às universidades, e, portanto, faz essa ligação e já faz desde 97 e, portanto, esses eventos são realmente importantes. E destaco também o Congresso do Jovem Empresário, que nós fizemos várias edições e que eram bastante importantes em termos de trazer temas que ainda não estavam muito desenvolvidos e, portanto, criava-se aqui o debate de ideias, trazendo cá também oradores bastante interessantes do panorama nacional, mas não só. E portanto, o Congresso, no início da ANGE, acho que teve um grande impacto junto do jovem empresário. E depois também o Portugal Fashion, que é de facto um evento de grande dimensão. Sim, é uma marca que acabou por criar aqui uma autonomia também muito grande em relação a... É uma bandeira da ANGE, uma grande bandeira a nível nacional. Martim, e na verdade, fazendo aqui um match, no fundo, a Aveleda tem sido também um apoio do Portugal Fashion e também está a lutar, no fundo, para promover o país numa área que é quase que o lifestyle e que junta tradição e inovação. De que forma é que acha que tem sido aqui a importância do Portugal Fashion para a ANGE e depois também a intervenção da ANGE a criar uma marca como esta para uma indústria tão importante em Portugal? Eu acho que, de facto,
a moda, o vinho, são exemplos de indústrias em que Portugal tem marcado pontos lá fora, não é? Há muitas outras, mas isso é algo que para mim é muito importante, para ver um bocadinho de fora para dentro, como é que Portugal é visto hoje, a imagem que Portugal tem lá fora, de facto não é a mesma que tínhamos anteriormente, sobretudo antes de entrarmos na União Europeia, que sobretudo éramos um país que produzia de forma barata, de forma muito industrializada, não é? Hoje em dia temos algo que é diferenciado. Portugal hoje é mais credível, é mais respeitado e criou uma imagem de qualidade, não é de produto barato, mas vende-se cada vez mais produtos qualitativos portugueses, mais uma vez, na moda, no vinho, noutros produtos alimentares, etc. Eu acho que a consolidação desta imagem é algo que dá muito trabalho e une muitas indústrias, mas que nos permite a nós ter outras perspectivas de negócio. Acho que é mais fácil vender hoje um produto português do que era antes, sobretudo nos segmentos premium, em que antes se calhar nem sequer era possível entrar com produtos portugueses, e hoje acho que já é visto de uma forma bastante E se calhar também natural. aí a Anjos mudou mentalidades, não é? Nesta coisa de olhar para um setor tradicional e de pensar, não, nós podemos reposicionar-nos, nós podemos pegar nos jovens e dar-lhes formação, dar-lhes competências, e isto pode ser uma renovação geracional com inovação, com criatividade. Já falamos aqui muito de passado, de presente, agora de futuro. Cacilda, aqui sobre futuro e sobre o presente, mas tu, como uma das caras e rosto desta casa em que estamos, não é, da sede da Anjos, o que é que também se pode esperar acerca deste edifício? O que é que ele tem para oferecer? Porque há aqui algumas inovações. Já agora fazemos aqui um convite antes de encerrar a conversa. Nós temos um restaurante, que é o Anjos Café, portanto, que já podem vir cá. Uma das melhores vistas Uma das melhores vistas do Porto, de facto. Mas também vamos dinamizar mais os nossos jardins e esta vista, portanto, provavelmente vamos ter novidades em breve. Este é também um edifício muito multifacetado, porque tem estes espaços onde estamos agora, que estamos abertos para eventos da Anjos, mas não só, para eventos também empresariais e externos. Estamos muito focados no corporate, portanto estamos muito virados para as empresas, para reuniões, para formação, para congressos. Portanto, temos instalações que são muito polivalentes nesse âmbito. Depois, nestas mesmas instalações, também temos um centro de incubação de base tecnológica, que é o Portugal Global, e portanto, também temos sentido aqui alguma dinâmica, mesmo no pós-pandemia, com várias empresas novas a surgir, e portanto, acho que também vai ser... Temos aqui... Continuamos a inspirar o empreendedorismo tecnológico, não é? Com estas tecnológico, vistas. sim. Alexandre, vocês com 35 anos já nos podem contar muito histórias sobre aquilo que foi o empreendedorismo e aquilo que é o empreendedorismo, não é? O que é que tu achas que mudou naquilo que é o paradigma de ser empreendedor, do papel que os empreendedores podem ter nesta transformação social que esperemos que continue a desenvolver-se na cidade, na região e, obviamente, em Portugal? Olha, eu falo um bocado por mim. Se calhar há 10, 15 anos, quando comecei a ser empresário, qual era a principal função do empresário? Era gerar riqueza ou gerar retorno para o acionista, chamemos assim. Eu acho que agora continua a ser gerar retorno para o acionista, mas com muita consciência social. Eu acho que este, na minha opinião e na nossa opinião, é o papel do empresário do século XXI. E acho que este deve ser o empresário do século XXI. Até porque os nossos recursos humanos, a nossa força de criação de riqueza está muito ligada ao tecido social que temos. E se nós queremos empresas competitivas em termos internacionais, temos que as ter também munidas daquilo que é o seu principal ativo, que são as pessoas, que é o tecido social que nos rodeia, não é? Eu queria agradecer imenso a disponibilidade, acima de tudo, também dar os parabéns pelo excelente trabalho que estão a fazer, nomeadamente, mais uma vez, neste cenário tão adverso como o cenário da pandemia. Felicitá-los pelo trabalho que estão a fazer, nomeadamente, mais uma vez, olhando para este programa que têm pensado para o agora e naquilo que possa ser depois também o futuro, estas sementes que vocês querem lançar. Muito obrigado. Paulo, obrigado eu. Sempre portas abertas aos nossos parceiros. A Sequela Porto é nossa parceira há muitos anos e, portanto, foi um gosto enorme receber-vos aqui. Obrigado. Voltem sempre que quiserem. Está bem? Muito obrigado.